Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo de número 7, iremos até o versículo de número 9. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vulo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Podeis assentar. Jesus está falando com os seus discípulos e dizendo que, morrendo e ressuscitando, ele deveria ascender aos céus. Era conveniente que ele fosse, que ele subisse ao alto, porque de lá ele enviaria para seu povo o Consolador, que é o Espírito Santo. A presença de Jesus com os discípulos estava limitada pelo seu corpo físico, mas a presença agora do Consolador, do Espírito Santo, está permanentemente com cada crente, em qualquer lugar e em qualquer tempo, porque o Espírito está em toda parte, porque o Espírito não tem as limitações geográficas de um corpo físico. Jesus diz: convém que eu vá, porque quando eu for, eu enviá-lo-ei. E Jesus fala da obra que o Espírito Santo viria a fazer. Fala de muitas coisas. Ele vai ensinar a verdade, ele vai lembrar o que Jesus havia dito, ele vai glorificar o nome de Cristo, mas o destaque que nós recortamos aqui foi para esta missão específica do Espírito Santo, que está nos versículos 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E aí Jesus diz: do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo convence-nos do pecado a fim de conduzir-nos à fé em Jesus, já que ninguém vai a Cristo como Salvador sem que primeiro descubra-se em perigo, com risco de condenação para a sua alma. Paulo diz aos Gálatas que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e assim enxergamos que somos caídos, transgressores, e então buscamos refúgio na esperança do Evangelho, na obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Mas embora se diga que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, isto não se dá sem o Espírito Santo. A maior prova disso foram os judeus, que tinham conhecimento da lei, mas julgavam-se justos, os fariseus, os sacerdotes, e não queriam crer em Cristo, nem se confessar como pecadores. Fizeram mau uso, má interpretação da lei, tomaram-na para legitimar a condição deles de justos, e não para diagnosticar a real condição que tinham de pecadores. Interpretaram a lei de modo a reduzi-la ao nível de sua experiência, em vez de deixá-la na sua altitude e verem o quanto estavam abaixo dela. É o Espírito Santo que acorda a consciência, que fustiga a consciência com a vara da lei. Paulo diz numa ocasião na carta aos Romanos: digo a verdade em Cristo, diz ele, não minto, e dá testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Ele nem fala de que está agindo de consciência tranquila, mas que dá testemunho de que ele fala a verdade, sua consciência no Espírito Santo, porque a consciência entregue a si mesma pode falhar,
pode ser ludibriada pelo auto-engano, pela racionalização do pecado, pelas escusas humanas. Ela pode ser calada na sua voz, ignorada nos seus gritos. Ela pode ser cauterizada, amortecida, pode ficar sonâmbula, pode ficar embotada, mas o Espírito Santo é quem a ativa, é quem a desperta. Não haveria possibilidade de arrependimento sem a ação do Espírito Santo na consciência humana. Homens não tão degenerados têm ainda a consciência em certo grau de atividade para que se envergonhem de seus maus feitos. Mas como isso é uma atividade apenas da consciência, o Espírito Santo não está lá sobre ela, eles não conseguem ver a gravidade real de seus pecados. São honestos o suficiente no grau em que suas consciências funcionam para reconhecerem que naquele ato específico em que transgrediram, não agiram bem. Mas eles sempre têm desculpas, escusas, vitimizações, compensações, sentimento de autodefesa. E desse modo eles não conseguem ver plenamente o quão pecadores são. Eles aceitam aquele discurso de que errar é humano, como se Deus nos tivesse feito enquanto seres humanos com essa falibilidade, e como se ela não fosse resultado da queda no princípio. Eles se veem comparando com os outros, mas não se enxergam no espelho de Deus, não se veem como Deus os está vendo. Só o Espírito Santo pode nos trazer esta profunda persuasão, pela qual no final nós concluímos, como diz Paulo em Romanos 7, em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Só o Espírito Santo pode nos convencer de que o ato que praticamos não tem compensação, vitimização, desculpas, escusas, nos levar a fazer uma confissão como aquela de Davi, quando disse: pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, de sorte que és justo no falares, inculpável no julgares. Não havia ali nenhuma defesa, o homem estava se vendo abertamente como um pecador, viu a coisa inclusive pela raiz do problema. Ele diz: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Só o Espírito Santo pode fazer isso, pode trazer esta convicção de pecado acerca de alguém. Quando nós falamos quão pecadores são os homens, à luz do que a Bíblia nos informa, o que nos ouve muitas vezes acha que estamos sendo exagerados. As pessoas não são tão más assim, tão perversas assim, porque o conceito dele de maldade e perversão são atos grotescos, como de um assassino, ou de um genocida, de alguém que exibe muita crueldade. Mas até nas nossas sofisticações polidas, existe, junto com tudo o que se faz de respeitável, o orgulho humano, a autossatisfação daquele que quer se sentir uma pessoa boa e ganhar elogios, e se confortar dizendo que é melhor do que o outro, de maneira, meus irmãos, que embora nem todos pequem de modo igualmente grotesco, todos pecam o suficiente para que não possam ser salvos por obras, mas apenas pela fé em Jesus. E por isso o Espírito Santo, que convence do pecado, o faz porque os homens não creem, para que então os homens creiam em Jesus Cristo. A Bíblia diz que há uma tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento, e ela a distingue de uma tristeza segundo o mundo, que leva à morte. Pessoas neste mundo podem ficar frustradas com suas escolhas e os seus caminhos, podem se sentir acusadas por outros e desesperadas, até ceifarem suas vidas num ato sem racionalidade, como o suicídio. Mas a tristeza que leva ao arrependimento, não à destruição ou ao desespero, ela não é uma tristeza segundo o mundo, ela não acontece no nível horizontal, ela é segundo Deus, é Deus quem a produz no coração do homem.
É o Espírito Santo que contrista o homem segundo Deus, para conduzi-lo ao arrependimento. Nós temos inúmeras passagens da Bíblia que mostram que não é da natureza humana reconhecer o pecado em toda a sua gravidade. Por exemplo, lá no livro de Salmos, no capítulo número 19, o salmista, homem temente a Deus, nem ele próprio confia em seu próprio julgamento para reconhecer os seus erros, e ele apela a Deus em oração. Salmo 19, verso de número 12, ele diz: quem pode entender, quem pode discernir os seus próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. O próprio salmista diz: eu não tenho competência para identificar todos os erros que eu posso estar cometendo, mas eu peço que o Senhor me purifique até dos erros que eu ainda não os enxerguei, que me são ocultos. Em Provérbios, no capítulo de número 16, a Bíblia diz no versículo de número 2 o seguinte: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Os homens sempre querem se defender, dizer que seus caminhos são retos, mas o Senhor é que sabe realmente o que está dentro de nós, é Ele que pesa os espíritos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Lá em Jeremias, no capítulo de número 17, nos versos de números 9 e 10, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. O coração do homem é enganoso. O homem se auto-engana, seja para negar o pecado que praticou, seja para negar a gravidade real do pecado que praticou. Só o Espírito Santo pode convencer-nos de pecado. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, é importante que entendamos isso bem claramente, porque isso é o que entenderam os homens que foram usados por Deus nos grandes avivamentos. Eles se colocaram sob a dependência de Deus, porque sabiam que somente Deus poderia convencer os pecadores. Nós, às vezes, como crentes mesmos, achamos que as pessoas se convertem por algum fator humano. Algumas pessoas dizem: se tivesse pregado o fulano de tal, naquele dia, mais eloquente, mais retórico. Não vou me referir nem à unção do Espírito Santo, que alguém tenha, esta aí poderia funcionar, mas eu me refiro aos dotes, aos talentos de comunicação de alguém. Alguém disse: se fosse ele, a pessoa que eu trouxe teria convertido. É uma confiança vã, uma confiança no homem. Eu lembro-me, quando bem jovem, fui pregar num lugar, e uma pessoa disse: olha, pastor, nem pastor, não era pastor, olha, pregador, você deveria ter no final cantado um hino, que aí as pessoas teriam se convertido. Se cantasse aquele hino bem comovente, alguém teria se convertido. Alguns pensam: para facilitar a conversão, na hora que o pastor estiver fazendo um apelo, toca-se no piano de uma maneira bem suave, isso vai ter resultado. Nada contra, mas se isso for uma estratégia humana, não é isso que nós queremos. Termina-se acreditando que a conversão é psicológica, que o objetivo é fazer uma pessoa levantar a mão, vir à frente, como se fosse uma estratégia, uma tática. Não, irmãos, é uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo de Deus, é Ele que convence. Nos grandes avivamentos havia muita oração, porque aquelas pessoas se sentiam incapacitadas de persuadir homens e mulheres de seu pecado. Eles clamavam a Deus, para Deus trazer
convicção de pecado, derramar, como diz lá no profeta Zacarias, sobre o povo o espírito de oração e de súplicas, para os pecadores prantearem. Eles dedicavam-se à oração. No avivamento no país de Gales quase não havia pregação. Evan Roberts nunca foi um ilustrado pregador. Era um homem que orava, era um homem que gemia, era um homem que clamava, e Deus operava trazendo conversão às pessoas, e praticamente o país inteiro voltou-se para Deus. Duncan Campbell foi um grande instrumento de Deus para trazer o avivamento às Ilhas Hébridas. Onde ele pregava, a glória de Deus descia, muitas pessoas eram convertidas. E ele uma vez foi chamado para pregar num lugar, e um jovem que sempre o acompanhava em toda a pregação ficou doente e não pôde ir. E quando ele foi pregar neste lugar, em meio a um grande avivamento, naquele lugar não surtiu nenhum efeito, não houve muitas conversões. Eram vários dias para ele pregar, e ele tinha saído de um lugar em que Deus tinha operado grandes coisas, muitas vidas salvas, mas naquele lugar que ele estava não havia os mesmos resultados. E de repente deu um estalo na mente dele, ele entendeu o que é que há de diferente entre quando eu fui ali e agora que eu estou aqui. Era que o jovem que o acompanhava estava doente e não tinha ido. Este jovem era um rapaz de oração, não era um pregador, mas era um intercessor. E ele disse: tragam o rapaz. E o rapaz, mesmo enfermo, foi para aquele lugar e começou a orar por aquelas conferências, e o avivamento começou a acontecer e muitas conversões ocorreram. Charles Finney recebia convite para pregar em vários lugares. Ele não poderia atender a tantos convites. Ele precisava de um critério para saber se ia aqui ou ia acolá. E a pergunta que ele fazia é: está nesse lugar alguém que ora por um avivamento? Tem gente que vem ali pedindo, clamando há longo tempo para que Deus faça alguma coisa naquele local? Eu lembro-me de uma história que uma pessoa disse: no local aqui tem uma pessoa olhando, é uma senhora idosa, há muito tempo que ela ora para que Deus opere um avivamento, mas ela é bem esquisita, bem exótica, bem estranha, faz muito barulho quando ora, se contorce muito. E Finney disse: então é para aí que eu vou. E quando ele chegou lá, Deus derramou do seu espírito e do seu poder. Se nós quisermos ver, irmãos, o mover de Deus, nós temos que depender de Deus. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é a nossa retórica, é o poder do Espírito Santo de Deus agindo, operando. R.A. Torrey conta uma história. Ele, que também foi um avivalista próximo de Moody, ele conta uma história que uma pessoa evangelizava muito, um amigo, e este amigo era sempre ríspido, relutante, resistente. E então essa pessoa perguntou a Torrey se ele queria falar com a pessoa, e ele aceitou, e ele levou o amigo lá para que Torrey o evangelizasse. E ele começou a falar com o rapaz começou a retrucar, e ele respondeu, Torrey respondeu para o homem as mesmas coisas, citou os mesmos versículos que o levou citava para ele, deu as mesmas respostas. Mas o homem se abriu, se quebrantou e aceitou Jesus. E o que o levou chegou para Torrey no final e disse: me diga uma coisa, o que foi que aconteceu? Este homem era ríspido, eu citava para ele os mesmos versículos, dava as mesmas respostas que você deu. O que é que aconteceu de diferente? E Torrey disse: porque eu confio que não são os meus argumentos, mas é o Espírito Santo de Deus. Era um homem dependendo do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, estar na dependência do Espírito, é Ele que convence. Nós estamos vivendo num tempo difícil, de
não conversões frequentes, porque parece, irmãos, que nessa sociedade em que estamos não há mais o conceito de pecado. Acho que foi John MacArthur Jr. que escreveu um livro intitulado Sociedade Sem Pecado, querendo dizer que a nossa sociedade não reconhece mais nada como pecado. Dizem que a hipocrisia, ela é melhor do que o cinismo, porque o hipócrita é aquele que faz a coisa errada às escondidas. Se ele for pegue, ele se envergonha, ele se constrange. Isso quer dizer que ele tem algum sentimento moral. A hipocrisia é a homenagem que o vício faz à virtude. O grande problema é o cinismo. É quando a pessoa, depois de longo tempo numa vida hipócrita, ela silenciou sua consciência e agora ela ficou amoral. Não é que ela é imoral, é que ela não tem mais o sentimento moral. O cinismo é o pior estágio. E o mundo de hoje engana às vezes até crente, irmãos, porque tem um discurso que parece ser uma coisa de autenticidade, mas ele é para levar a um estado pior. Dizem assim: olha, é melhor que a pessoa peque às claras do que ela ser hipócrita. A religião, quando foi muito influente na sociedade, criou muitos hipócritas que viviam uma vida simulada. Quando pegue, se envergonhavam. Era melhor que eles assumissem o pecado, que fossem praticar. E parece que aí você está dizendo alguma melhora. Não, é melhor o hipócrita que esconde, tem vergonha, tem sentimento moral, do que aquele que peca abertamente, como se não estivesse fazendo nada, que peca como se estivesse bebendo água, como se estivesse fazendo uma refeição. O mundo de hoje é um mundo do cinismo, irmãos. Em vez de a pessoa ter vergonha da sodomia, ela se orgulha. Existem eventos de orgulho de determinados pecados. A pessoa, ela toma uma atitude de viver uma vida promíscua, de sair da sua identidade sexual biológica, e de repente ela vira uma celebridade. Um artista que faz essas opções estranhas de vida, ele vinha fora de ibope sem visualização, de repente ele ganha espaço na televisão, estimula-se a que a pessoa assuma essas coisas para ela ser aplaudida por auditórios, como uma pessoa autêntica. E em vez de o pecado ser causa de vergonha, é de orgulho, é de um sentimento de autoestima. No campo moral, nós vemos hoje uma degradação. No âmbito sexual parece que não há mais moralidade alguma. Como dizem alguns, o que importa é ser feliz. Se estava feliz vivendo com uma esposa e já não se sente mais feliz com ela, troca por outra, e o que importa é a felicidade. Como se nessa estrada de busca de felicidade ele não deixasse um rastro de infelicidade para outras pessoas, como mulheres e filhos, ou maridos e filhos, se for a situação inversa. É como se o hedonismo equivalesse o prazer, e não há pecado. Quem fala em pecado, logo aparece alguém para dizer: é discurso do ódio. Se falar em juízo ou na ira de Deus, aí vira quase um terrorista. É assim que nós estamos vendo o mundo atual. E a mensagem bíblica é de arrependimento. João Batista dizia: arrependei-vos. E não usava uma linguagem muito polida, não. Dirigia-se aos ouvintes dizendo: raça de víboras. Jesus se dirigiu aos fariseus dizendo: vocês são sepulcros caiados, bem adornados por fora e cheio de mau cheiro por dentro. Nós vemos na Bíblia Pedro dizendo lá no Pentecoste: arrependei-vos. As autoridades dizendo: parem de falar no nome de Jesus e parem de nos insultar, dizendo que nós somos responsáveis pela morte desse homem, porque eles diziam que aquelas autoridades tirânicas eram responsáveis.
porque com suas mãos permitiram a crucificação de Jesus, embora estivesse dentro do plano de Deus. Isso não as eximia da responsabilidade. Nós vemos ali aqueles homens dizendo: se arrependam, conclamando ao arrependimento, pregando contra o pecado. Nós vemos hoje, irmãos, um mundo que não quer ouvir esse tipo de mensagem. Psicólogos que querem dizer que alguém se confessar pecador é um problema de estima, e a pessoa tem que ter autoestima, senão ela não vence na vida. Tem que pensar bem acerca de si próprio, que esse negócio de culpa é doentio. Teorias acadêmicas, psicólogos que são pessoas que vão pegar alguém debilitado com essas orientações deturpadas. A mídia fazendo de pessoas promíscuas celebridades. E nós estamos chegando a um estado como o de Sodoma e Gomorra. É bom lembrar, irmãos, que a degradação ela vai de geração em geração piorando. Na época de Noé, quando veio o dilúvio, pense bem nisso. Aquelas pessoas que viveram na época de Noé e não se arrependeram até então eram incuráveis moralmente. Viviam muito tempo, centenas de anos. Não era como um homem que vive agora 80, 90, 100 anos já é muito. Não, eles viviam centenas de anos. Quando escolhiam um caminho transgressor, centenas de anos vivendo no pecado. A consciência já estava, irmãos, totalmente destruída. Por centenas de anos vivendo no pecado, o Espírito Santo agia neles, não tinha mais efeito. Por isso que Deus diz lá no Gênesis, antes do dilúvio: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Já nem falava que o Espírito Santo estava convencendo, estava contendendo, estava entrando em contenda com eles. Mas eles estavam endurecidos. E vivendo tanto tempo, os filhos deles eram introduzidos na mesma vida, e a geração seguinte na mesma vida. A degradação era tal que o mundo se tornaria um inferno se não viesse o dilúvio, para as coisas recomeçarem por Noé, e a partir daí a vida ser mais breve, inclusive. Nós vemos depois em Sodoma o estado de degradação que aquele lugar ficou. É interessante que quando os anjos vão lá, a população assedia os anjos e quer levá-los, os imagina como seres humanos, porque eles estavam em forma humana, a praticarem atos libidinosos, relações sodomitas. Interessante que não fizeram isso com Ló, que recebeu e hospedou os anjos, nem quiseram fazer isso com os genros de Ló, que eram os casados com as suas filhas, os desposados com as suas filhas. Quiseram fazer com os anjos, porque os anjos viam cheio de luz e santidade. Eles se sentiram tão ameaçados por aquela presença santa, que era como quem diz: e a gente sente o ar de condenação para o que fazemos com estes homens, nós temos que levá-los a entrar na nossa, para abolir essa presença de reprovação. Os anjos traziam algum tipo de luz para a consciência. A presença deles ativava uma consciência adormecida em algum grau, e aquelas pessoas queriam se livrar daquilo, e achavam que a saída era levar os anjos também a praticarem o mesmo ato. E houve juízo sobre Sodoma e Gomorra. Os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem, o arrebatamento da igreja, serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Serão como os dias de Noé. Nos dias de Noé, muito hedonismo, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Na época de Sodoma, muito empreendedorismo. Levantavam, construíam, mas o pecado reinando. É o que vemos agora, uma era de progresso material, de avanço tecnológico e de declínio moral. E quando nós pregamos para as pessoas, elas não sentem a gravidade do pecado. Elas, aliás, nem reservam tempo para meditarem que suas almas correm risco, porque qualquer pensamento que as atribula é logo dissipado, porque elas vão olhar celular e alguma coisa pela qual elas nunca estão pensando. O que elas estão vendo no celular está sempre pensando por elas. Nós não temos mais aquele que, antes de pôr a cabeça no travesseiro,
tinha um momento de introspecção, porque ele vai com o celular até o último momento em que os seus olhos fecham. No passado nós tínhamos aquele momento que a pessoa estava longe dos amigos, não tinha o que fazer, estava lá na cama, próximo de dormir. Aquele era o momento que ela pensava na inutilidade da sua vida, no risco que poderia correr a sua alma em toda a eternidade. Você dava um folheto daquele "Esta é a minha vida" para um jovem que falava sobre céu e inferno, e ele ficava sem dormir de noite. Hoje ele ri daquilo ali. É uma sociedade que está perdendo a consciência. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4: nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, mas não sentem nada, tendo sua consciência cauterizada. Logo, irmãos, para que nós possamos fazer algo por essa geração, nós precisamos de joelhos curvos e olhos úmidos. Nós precisamos de um coração que tem paixão pelas almas. Nós precisamos de unção do Espírito Santo. Nós precisamos da agência do poder do Espírito Santo. Isso não é conseguido com estratégia, com sofisticação tecnológica. Não, isso depende de oração. Para as coisas mudarem, para nós termos resultados, precisamos de oração. Às vezes nós temos muito ativismo, corre para lá, corre para cá, muita gente fazendo muita coisa, mas onde estão aqueles que se encontram para orar? Onde estão derramada a alma diante de Deus, que se coloca na dependência de Deus? É o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que age, não somos nós. Nós vemos como o Espírito Santo operou na igreja primitiva, irmãos, trazendo convicção de pecado. No dia de Pentecoste, Pedro foi cheio do Espírito Santo. É interessante que Jesus disse: o Consolador ficará convosco e ele convencerá o mundo. Independentemente até de eu ser batizado do Espírito Santo me acompanha e convence o pecador. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, ele está agindo comigo e ele está agindo em mim. Ele está falando do meu lado e ele está falando através de mim. Quando somos cheios do Espírito Santo, o impacto para trazer convicção é muito maior, irmãos, muito maior. E nós temos que buscar isso em oração. Não é buscar o batismo no Espírito Santo para sentir um arrepio, uma emoção, para ficar igual a todo mundo que está falando em línguas e eu vou falar também, para eu não ser um peixe fora d'água. Não! É para que eu possa fazer a obra de Deus com o poder do alto, com o poder do alto. A Escritura diz no texto que nós lemos, Jesus fala: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas no versículo de número 7 ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. Note, ele não diz que o Espírito Santo veio para o mundo, veio para a igreja. Ele diz: eu vou enviá-lo a vocês, é para vocês, é para crente que eu vou enviar o Consolador. Mas logo em seguida ele diz: e ele convencerá o mundo. Afinal, ele foi enviado para a igreja ou para o mundo? Ele foi enviado para a igreja, mas a igreja prega ao mundo, e ele está com a igreja nessa atividade. Ele veio para nos acompanhar quando pregamos. Essa obra do Espírito Santo, irmãos, é dele através de nós, por meio de nós, para chegar aos pecadores, para chegar a eles com a palavra ungida do céu. A palavra de Deus é a espada do Espírito, não é a nossa, não é do crente, é do Espírito. Do crente, na medida que o crente tem o Espírito Santo. Mas a palavra é a espada do Espírito Santo, é ele que tem que manuseá-la em nós, é ele que tem que usá-la em nós. Por isso pregar não é só uma questão de ler livros, elaborar um esboço e subir num púlpito. Não, é dependência de Deus. Paulo era um homem que conhecia muito da vontade de Deus, escrevia as epístolas, e no final da carta à igreja de Éfeso, ele diz: orem por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Não era que ele precisava de um conhecimento extra, era que ele precisava saber o que trazer à boca para dizer na hora que fosse pregado, aquilo que ele já sabia.
era para que ele não pregasse alguma coisa que não fosse aquela que o Espírito Santo deu para ele pregar naquele momento. Orem por mim para que me seja dada, diz ele, a palavra no abrir da minha boca, para que venha a palavra com poder, a palavra com confiança, a expressão que ele diz, para que me venha a palavra com intrepidez, com confiança, para eu fazer notório o mistério do Evangelho. Quando a Escritura diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, não é uma alusão à Bíblia em si, é uma alusão à Bíblia na nossa boca quando vem pelo Espírito Santo. A palavra viva é aquela palavra que Deus está dizendo agora para alguém, por nosso intermédio. Eu posso dizer a alguém coisas e ser na minha boca apenas letra morta, mas se eu falar na unção do Espírito, essa palavra é viva, e a palavra viva é que é eficaz, é que é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, como diz Hebreus 4:12, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para trazer lá de dentro os pensamentos e intenções do coração. É o Espírito Santo que vai lá no fundo e mostra quais são as intenções reais, que a gente às vezes quer dizer que são boas e ele mostra que não são. É ele que traz o que está lá no fundo, que nem a própria pessoa consegue ver, mas através da palavra viva e eficaz. Lá em Colossenses, a Bíblia Sagrada diz o seguinte no capítulo de número 4, Gálatas 4, a partir do 2: perseverar em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Orem para que eu manifeste a Cristo como me convém falar. Ele não vê a sua pregação como um mero falatório, mas uma manifestação de Cristo. Orem para que eu fale de uma maneira que ele se manifeste no que eu falo. E ele diz no versículo de número 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, que a palavra de vocês seja graduada, seja aquela palavra dada por Deus. Uma vez alguém perguntou a Spurgeon como é que ele tinha tantos resultados, tantas conversões na sua igreja. E ele levou o curioso para uma sala na sua igreja, onde estavam muitas pessoas orando. Ele disse: essas pessoas aqui, enquanto eu prego lá, elas estão aqui clamando. É aí que vem o resultado. Tivemos um tempo aqui que a irmã Lúcia, que está lá atrás, sentiu de Deus fazer um grande movimento de oração. Pessoas chegavam aqui cedo na igreja para orar. Na hora do apelo, um grupo de pessoas intercedendo. E eu lembro-me que neste tempo nós tivemos muitas conversões. Porque, meus irmãos, é o Espírito Santo que convence. Ele convencerá. Ele convencerá. Sem o Espírito Santo faremos muito e colheremos pouco, mas através do Espírito Santo nós veremos resultados, e ele vai agir através da nossa oração, através da nossa dependência. Nós temos que parar de confiar em coisas, em pessoas, em estratégias, em táticas, e começar a confiar no poder do Espírito Santo, do Deus vivo. No dia de Pentecoste, Pedro foi cheio do Espírito Santo com os demais. Ele levantou-se, pôs de pé, ergueu a voz, o Espírito Santo lhe deu a palavra. E quando ele pregou, ele falou com convicção, denunciou o pecado do povo, disse: saiba com toda certeza, toda a casa de Israel, que esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a Bíblia diz que pessoas com o coração compungidos, um tradutor europeu traduziu como corações despedaçados, como se tivesse uma espada lá cortada, aqueles corações. Eles estavam quebrados por aquela mensagem, compungidos. Disseram: que faremos, varões e irmãos? Se apresentaram antes do apelo e se arrependeram e foram batizados e se converteram. Paulo e Silas
lá no cárcere de Filipos, estavam presos, mal acomodados, e eles resolveram cantar e orar a noite toda, orando. Os demais presos ouvindo, o carcereiro ouvindo. O carcereiro era homem insensível, acostumado a chicotear a gente, tinha perdido o senso da humanidade pelos maus tratos que dava a outros. Mas enquanto Paulo orava, o lugar estremeceu, irmãos, estremeceu. Na verdade, devemos focar não no terremoto, mas na presença que estava ali, que deu oportunidade ao terremoto. Era do Espírito Santo. O terremoto aconteceu não só no lugar, aconteceu nas estruturas do carcereiro. Ele se quebrou todo e apareceu todo trêmulo. Teve um terremoto dentro dele. E disse: que farei para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Ele creu e com sua família foi convertido. Para que pessoas cheguem à convicção de pecado, nós temos que aparecer, mas dependendo do Espírito Santo, Deus nos usará. Ele decidiu converter pessoas por nossa instrumentalidade. Até mesmo Cornélio, a quem o próprio Senhor apareceu em visão, ele não o evangelizou. Ele mandou que Cornélio chamasse Pedro, para Pedro dizer a ele palavras pelas quais ele seria salvo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, veja aí na visão de Cornélio que foi dito a ele: envia pois a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Deus, portanto, irmãos, mesmo dando essa visão a Cornélio, não lhe foi por ela apresentado o evangelho, não, vai ser através de Pedro. Jesus apareceu a Saulo de Tarso, mas o que aconteceu a Saulo não foi em função daquela visão. Aquela visão foi só um momento de conversão, mas não foi ali que ele ouviu a palavra pela qual se converteu. Foi de Estevão antes. Ele teve a instrumentalidade de Estevão. Ele estava no Sinédrio quando Estevão foi apedrejado. Ele viu a pregação de Estevão, se perturbou com ela. Na verdade, ele quis perseguir os cristãos, porque ele estava desconfiando que os cristãos estavam dizendo a verdade. E na mente dele, se ele acabasse com o cristianismo, já não teria mais que se fazer essa pergunta sobre se era verdade ou não. Ele foi perseguir o cristianismo porque queria se livrar do fardo de perguntar-se se era verdadeiro ou não, caso o cristianismo prosperasse. Mas ele estava ali com a palavra de Estevão no coração. Quando Jesus apresenta-se a ele no caminho de Damasco, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitar contra os aguilhões. Ele já tinha uma perturbação na mente, que ele estava lutando contra ela. E Jesus só se apresentou a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele disse: Senhor, o que é que eu faço? Vai ao lugar tal, e lá vai te ser dito o que tu deves fazer. Aí Deus manda Ananias para dizer a ele o que é que ele deve fazer. Deus nos usa, irmãos. Deus quer operar através de nós, mas nós temos que estar na dependência do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A pregação dele foi o arrependimento. E a Bíblia mostra como houve convicção de pecado em Israel através da pregação de João Batista. Mateus capítulo de número 3, versículo 6: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Note, os que vinham para ser batizados sinalizavam que estavam de fato arrependidos, falando a céu aberto, na presença de todos, quais eram os seus pecados. Como quem diz: era isso que eu fazia. Se eu estou me arrependendo, estou dizendo para vocês amanhã olharem para mim e ver se eu continuo nisso que eu estou falando, que eu vou deixar. Na hora que ele dizia, se ele não deixasse de fato aqueles pecados, se passava por hipócrita. Era dizer para todo mundo poder cobrar dele aquela nova identidade. Quando os fariseus vinham não muito dispostos a confessar pecado,
João Batista os detinha: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Quando Paulo, irmão, chega em Éfeso, encontra 12 crentes que nem sabiam sobre o batismo no Espírito Santo, os orienta, fala do batismo no Espírito Santo para eles, e ali aquela congregação começa a depender do poder do Espírito Santo. Paulo começa a pregar e a glória de Deus desce, porque há convicção de pecado. Em Atos 19 diz assim a Bíblia, a partir do versículo de número 18: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Essas pessoas pegaram livros caros, mas que eram de artes mágicas, não quiseram nem saber, tocaram fogo, tiveram prejuízo na terra e o galardão no céu. O verso 20 diz assim: a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A unção do Espírito Santo de Deus operando. Deus opera através de nós. Por isso que quando somos batizados no Espírito Santo, falamos em línguas. É uma consagração da nossa língua para o uso do Espírito Santo. Eu falo aquilo que eu não entendo, porque eu não estou no controle do assunto que falo, é o Espírito Santo. Por isso que apareceram línguas de fogo. Agora nós temos língua de fogo, tomada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro citou Joel e disse: o que está acontecendo aqui é o que disse Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão. Note, ele fala mais de profetizar, filhos e filhas, servos e servas vão profetizar. Joel viveu no Velho Testamento, na imagem dele profetizar era o que um profeta do Velho Testamento fazia. A profecia significava que ia se levantar um exército de profetas, de mensageiros com coragem. Lê a história dos profetas do Velho Testamento, veja lá Elias enfrentando Acabe, veja Daniel dizendo a Nabucodonosor que ele ia comer capim, profetizando a queda da Babilônia, profetizando a queda do Império Medo-Persa. Veja esses homens firmes, ousados, que enfrentaram grandes autoridades, perderam a cabeça, mas foram firmes porque tinham coragem de Deus. Pois a ideia é essa: poder do Espírito Santo para levantar um povo intrépido, um povo que confronte o pecado, um povo que denuncia o pecado. Por isso que a oração de Atos 4 foi essa: Senhor, as autoridades estão nos ameaçando, querem nos intimidar, querem que paremos, mas concede aos teus servos que preguem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo servo Jesus. Dá-nos intrepidez profética para confrontar, para pregar. A Bíblia diz: o lugar tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com intrepidez a palavra de Deus. Aleluia. Eu lembro de tempos aqui, irmãos, que pessoas chamavam a polícia para tentar intimidar crente aqui que estava pregando na rua, como o irmão Jean. Aconteceu com o irmão Jean. Pessoas, irmãos, que denunciavam o pecado, que confrontavam as trevas. É preciso que tenhamos essa ousadia, e no Espírito Santo, não no aventureirismo, mas na dependência de Deus, para acordar consciências sonâmbulas. Essas consciências sonâmbulas não vão se despertar com palestrantes, não vão se despertar, irmãos, com influências, não vão se despertar com pregadores, almofadinhas. Essas consciências vão se despertar do sono pelo grito dos profetas. Precisamos do grito dos profetas, que acorde consciências sonâmbulas, irmãos. Gente que confronte o pecado na unção do Espírito Santo, ou nós não teremos conversão. Se ficarmos recuados enquanto o mundo dá
doses e doses de anestesia moral para os seus membros, os seus componentes, e eles vão ficando cada vez mais indiferentes moralmente, estranhando até a palavra pecado. Se nós deixarmos isso ficar assim, amanhã nós vamos falar a pessoas e elas não vão entender nada do que nós estamos falando. Parecerá que nós seremos pessoas de outro planeta, mas a igreja está aqui para resistir. O mistério da iniquidade opera, mas há um que resiste. Estamos aqui para ser sal e luz. Não é sal no saleiro, não, é sal salgando. Não é sal insípido, não, é sal que salga. Não é luz debaixo do alqueire, do vaso da cama, não, é luz no velador. É uma cidade iluminada sobre os montes. Precisamos dessa dependência, irmãos, do Espírito Santo de Deus, para ver mudança. Para ver mudança. E eu digo-vos que isso não vai acontecer sem oração. Sem oração. E não é qualquer oração. É oração daquele que tem paixão pelas almas, que sangra pelos pecadores. Orlando Boyer, lá nos Heróis da Fé, ele dizia que o objetivo daquele livro era despertar as pessoas para a salvação dos pecadores. Ele dizia: é fazer você ouvir o soluço de bilhões de almas que estão indo para o inferno, sem Deus, sem salvação. É preciso, meus irmãos, pessoas que orem pelos pecadores, que sintam a urgência de que eles sejam salvos, o risco que corre suas almas, que meditem na gravidade da verdade de que, se morrerem sem Cristo, padecerão eternamente no inferno, sem segunda chance. É preciso que nós tenhamos amor pelas almas. Eu acho que foi Leonardo Ravenil que disse isso que eu vou dizer agora. Ele disse: às vezes nós oramos para ver se os incrédulos têm uma visão do inferno e se convertem. Aí ele disse: não, talvez uma visão do céu os converteria. Agora, para a igreja sair da sua comodidade e pregar o evangelho, parece que ela é que tem que ter uma visão do inferno. Ela é que tem que entender a seriedade do que está acontecendo. Paixão pelas almas é o título de um livro de Oswald Smith. Como eu falei aqui, Finney dizia: eu vou para ali, eu vou para acolá, se tiver alguém orando, se tiver alguém gemendo. Lá em Joel diz: chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar, o lugar onde se entra do templo, o alpendre, e o lugar da consagração e do sacrifício, o altar. Precisamos de gente que chore entre o alpendre e o altar. Paulo disse aos Gálatas: por vocês eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Precisamos, irmãos, ter essa oração que geme pelo estado dos perdidos. Houve um culto em uma igreja de oração durante um avivamento, que os irmãos agonizavam tanto em oração para que Jesus operasse, salvasse vidas, que a vizinha da igreja pensou que estava acontecendo alguma coisa ali e ligou para as autoridades. Chegou a polícia lá para saber o que estava acontecendo, descobriu que era um culto de oração. E foram falar com a mulher: você nos enganou, era um culto de oração. Ela disse: não, eu achei que tinha uma coisa estranha aí, era um barulho estranho. E os guardas disseram: barulho de que tipo? Como? Ela dizia: parecia uma maternidade. Era gente gemendo pelas almas, irmãos, como uma mulher que sente dores de parto. Nós precisamos, irmãos, ter gemidos. O Espírito Santo é comparado na Bíblia ao vinho e ao azeite, a unção. Como é que você fazia azeite naquele tempo? Como é que se fazia vinho naquele tempo? Pisando as uvas e as azeitonas, era na pressão que você fazia. Eram as mulheres pisando no lagar, esmagando para sair. Quer ter unção, tem que esmagar, tem que sentir a pressão,
tem que sentir a pressão, tem que ter o peso pelas almas. Tem profetas no Velho Testamento que começa assim o livro deles, peso do Senhor. Ele trazia o peso do Senhor pelos pecadores. Nós precisamos de gente que sinta o peso do Senhor pelas almas, que agonize pelas almas. Contam que Smith Wigglesworth orava a favor dos pecadores e gemia intensamente. E uma pessoa disse: olha, é insuportável orar com ele. Ele tem uma capacidade de transmitir a agonia que está no próprio coração dele com quem está do lado orando, que você começa a sentir aquela agonia também, e parece que é uma coisa insuportável, e você vai embora. E 2 crentes fervorosos disseram: pois nós queremos orar com ele, queremos ter essa experiência. E foram lá orar com ele. E meus irmãos, ele agonizava, se contorcia e gemia pelas almas. E o primeiro não aguentou e se levantou. E o segundo, resistente, disse: eu vou ficar aqui, eu vou ficar. E horas orando, até que chegou uma hora que ele disse: eu não suporto mais. E se levantou. Nós precisamos destes que oram desse jeito. Nós precisamos desses que agonizam pelas almas, irmãos, que clamam lá do fundo: Senhor, salva os pecadores, alcança as vidas. Não somos nós, é Deus que opera, mas para Deus operar nós temos que orar, irmãos, nós temos que clamar. É o Senhor que vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Apresentemos hoje o nosso corpo, a nossa vida, a nossa língua para ser de fogo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nos alistemos no seu exército, para que a sua palavra em nossa boca seja como fogo que consome a lenha, seja como um martelo que esmiuça a penha. Perguntaram uma vez a um puritano: quando você prega, qual é o seu alvo no homem? É o intelecto dele, para que ele entenda? São as emoções dele, para que ele sinta tristeza ou alegria? E o puritano disse: nenhuma coisa nem outra, eu prego a consciência. O endereço da minha mensagem é a consciência. Eu quero acordar consciências sonâmbulas, eu quero acordar consciências dormentes. Chegou a hora, irmãos, de a igreja orar. Não adianta falar em avivamento e não ter a oração, e não ter o clamor, e não ter o gemido. Precisamos da oração como a de Ana, que ela orava, sua boca tremia, mas ela estava tão angustiada que não saía voz, era só os lábios tremendo. Eli, o sacerdote, era tempo de frieza, não havia visão naquele tempo. Eli vivia sua função sacerdotal em frieza, não sabia mais o que era aquilo ali, e disse: mulher, tu estás embriagada? Ela disse: não, eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Nós precisamos de crente estranho outra vez, como um Elias que ora colocando a cabeça entre as pernas, como um Ezequias que ora esfregando o rosto na parede, como aqueles que se contorcem, mas a glória desce, o poder de Deus desce, o poder de Deus visita a sua igreja, a palavra viva chega, os corações endurecidos se quebrantam. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Faz como em dias antigos, na ira lembra-te da misericórdia, ergue-te do teu trono, Senhor, desnuda o teu braço, estende a tua mão para abençoar, envia o vento veemente e impetuoso, fende os céus, desce como fogo, faz ferver a água, faz como gravetos, faz as nações ecoarem na tua presença. Glorifica o teu nome, ó Deus. Aleluia, aleluia. Chega da rotina e da mesmice, irmãos. É demônio demais para ficarmos com palestras apenas. Que Deus levante um exército, que Deus levante arautos, que Deus levante profetas, que Deus levante gente corajosa, irmãos. Que Deus levante gente corajosa para dizer: arrependei-vos,
para dizer: é pecado, isso é pecado, isso é transgressão contra Deus. Aleluia. Finney entrou uma vez numa indústria têxtil. Ele estava cheio da graça de Deus, e uma mulher olhou para ele com um olhar concupiscente. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele não fez o que normalmente nós faríamos: desviar o rosto. Ele olhou para ela. Eram dois olhares se confrontando, um concupiscente e um cheio do Espírito. Eu só me lembro, sabe de quê? De Paulo e Elimas. Paulo disse que Satanás encheu o coração de Elimas, o feiticeiro, e a Bíblia diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Era um cheio daqui e o outro cheio de lá, um confronto. O resultado foi que Elimas ficou cego, o procônsul se converteu e o nome do Senhor foi glorificado. Pois Finney olhou para a mulher e ela ficou nervosa com o seu olhar, quebrou o fio, começou a tremer e a chorar, caiu de joelhos, começou a clamar por misericórdia. A vizinha também teve o mesmo efeito. Daqui a pouco todo mundo estava quebrantado. O dono daquele lugar pegou e disse: para todo o trabalho, junta todo mundo, vamos ouvir este homem. E inúmeras pessoas se converteram naquele dia. Que Deus traga convicção de pecado. Convicção de pecado. Vamos pedir isso a Deus, irmãos. Vamos pedir que essa geração sinta a gravidade do pecado. Vamos clamar para que pessoas indiferentes abram os seus olhos e haja muitas conversões. Tem igrejas aí cheias, não de pessoas arrependidas, de pessoas querendo saber qual é a próxima programação do calendário, se naquela igreja tem berçário, se aquela igreja tem passeio, teologia da prosperidade, como é que eu vou prosperar, o que é que eu vou ter, o que é que eu vou conseguir. Nós não estamos aqui para essas bobagens. Nós estamos aqui para sacudir o mundo. Nós estamos aqui para ouvir aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estamos aqui para ouvir: vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Estamos aqui para dizer aos demônios: sai. Que Deus nos traga, irmãos, esse quebrantamento, esse despertamento para a oração. A igreja precisa acordar para que o mundo também acorde. É preciso um despertamento em nós, para o despertamento chegar neles. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Fiquemos de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus te bendizemos, Senhor. Queremos, ó Pai, o vento impetuoso. Queremos, ó Deus, uma renovação espiritual. Queremos um despertar poderoso. Queremos, ó Pai, que o Senhor traga o espírito de oração, quebrantamento geral, um desejo de ver o Teu nome glorificado, os pecadores salvos, ó Pai, por meio da fé em Jesus. Opera poderosamente, meu Deus, em nosso meio, faz uma obra nova, manifesta Cristo, sua glória e seu poder salvador. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Se nessa noite houver alguém aqui que diz: pastor, eu não sou crente ainda, eu ainda não tomei uma decisão, eu não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, mas eu quero agora, nessa hora eu entendi, eu quero entregar meu coração a Cristo. Levante sua mão e nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer entregar o coração a Jesus? Levante sua mão. Faça como eu estou fazendo aqui, e eu vou orar juntamente com você nessa noite. Não se envergonhe da palavra de Cristo. A gente deve ter vergonha, irmãos, dos pecados, mas não de se pôr ao lado de Jesus. Se você não tomou esta decisão ainda, tome-a agora. Levante sua mão, como eu estou fazendo. Talvez você esteja desviado. Pastor, eu conheço a palavra, andei por uma igreja, estou longe, saí dos caminhos, eu quero me reconciliar com Deus. Levante sua mão bem alto, e nós vamos orar hoje aqui pela tua vida. Ou saia do seu lugar logo,
vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Se há alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, que não se reconciliou ainda com Deus, tome a decisão agora. Jesus está falando nessa noite, está falando ao seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus está esperando por você. Se houver alguém como eu no meu lugar, faça você também aí no seu. Estou aqui, pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Fala, Deus, fala com cada um que está aqui, fala com o teu povo também, em nome de Jesus. Fala, 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 Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há algum aviso, irmãos, nessa noite? Acho que já foram dados os avisos, né?